cheguei aqui, vim como estudante, então eu não tinha visto europeu. O meu objetivo era estudar inglês, ficar aqui por 2 anos e retornar para o Brasil. E continuar trabalhando, né, na minha atividade que eu tinha no Brasil, na área de compras. Porém, no Brasil, eu já falava um pouco de inglês. Então, eu trabalhava numa empresa multinacional e eu precisava falar inglês. Então, eu falava inglês com os CEOs, né, os grandes gerentes. Oi, Cíntia, bem-vinda! Bem-vinda, querida! E o que acontece? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei no final, quando o professor já estava no final do livro. Então, eu peguei o final do livro e tive que esperar todos os últimos capítulos do livro terminar para começar do início. Mas o que me salvou, porque eu fiz um bom básico de inglês no Brasil. Então, não fiquei frustrada. Sim, é verdade, Renatinha. Aconteceu com você também? Então, comigo também. Isso. Então, muitas pessoas, eu não sei se você ficou, Renatinha, mas muitas pessoas que eu vi na minha sala de aula ficaram muito frustradas e começaram a se travar a falar inglês, porque elas não sabiam inglês, na verdade não sabiam inglês. Geralmente as escolas começam pelo verbo to be e a gente já estava bem depois do verbo to be, estava no final do livro. Então as pessoas ficaram perdidas durante a aula, não conseguiram acompanhar o conteúdo, porque realmente não tinha como acompanhar, né? Porque não tinha noção. Então, o que acontece? Eu aconselho vocês a fazerem um curso aqui no Brasil, se preparar antes de vocês. Sim, isso mesmo, Renatinha. Você fica super perdida, é verdade. É verdade. Isso é muito sério. Eu tenho alguns alunos de inglês aqui na Irlanda que eles me falam que tem vergonha de falar inglês, tem medo de ser julgados por não falar inglês de uma forma afiada como eles desejam, porque eles entraram exatamente dessa forma no curso de inglês e não conseguiram progredir, não conseguiram avançar, né? E aqui na Irlanda agora só são 2 anos que você pode ficar como estudante. Então, a minha dica para você que pretende migrar para qualquer país de língua inglesa é: aprenda inglês, o básico do inglês, antes de você sair do Brasil. Eu sei que é muito importante estudar em casa, mas se você já tem um deadline, se você já tem a data de ir, a data que a sua escola vai começar, você precisa se preparar com um professor que vai te direcionar de forma assertiva, para você não perder tempo, entende? Então, eu estou aqui para isso. A minha proposta é inglês do zero com segurança, sem medo de ser julgado, sem medo de cometer erros, não sentir vergonha. A minha proposta é você ficar totalmente sem vergonha na hora de falar inglês, porque é necessário. Vocês gostariam de fazer algum outro comentário, Renatinha ou Thaís? Ou se você estiver na live, fala para mim de onde você está, de qual país, estado do Brasil ou fora do Brasil, ou dá um like para mim. Eu falo o seu nome, por gentileza. E se você também tiver alguma pergunta, acho que tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Eu estou com medo do meu celular cair. Eu não estou conseguindo abrir, desculpa. Alguém mandou uma pergunta, mas eu não estou conseguindo abrir. Tem como você digitar a sua pergunta, por favor, e colocar aqui, porque eu não consigo abrir ali onde está a pergunta. Tem alguma coisa travando a minha live do Instagram. Então, um outro ponto importante para você que tem vergonha de falar inglês. Eu tô aqui com o meu roteiro, tá? Para não me perder. Como perder o medo de falar inglês? Primeira coisa, treine a audição, tá? Quando eu cheguei na Irlanda, que eu pensava que falava inglês e descobri que eu não falava muito bem inglês, de jeito nenhum. Eu tive que estudar muito, muito para chegar no nível de inglês, de eu entender
o que as pessoas me perguntam e eu me comunicar, né, de uma forma fluente, né, que é a busca de todo mundo, que era o meu sonho, né, chegar em um lugar e conseguir falar exatamente como eu falo português e me expressar e fazer pedidos, né, ir num restaurante, ir numa cafeteria, numa entrevista, você começar a falar sobre você mesmo. Eu tenho um vídeo no meu feed lá do Instagram que fala sobre apresentação, como você se apresentar. Isso é importante porque quando você chega na imigração, você precisa falar quem você é, tá? Vai se apresentar, eles vão solicitar documentação, eles vão perguntar por que você veio para aqui, digamos, se for a Irlanda, o que você veio fazer aqui na Irlanda? Tá? Se você tem que precisar, você tem que entender o que ele está perguntando e responder. Eu vim como estudante, ou eu sou profissional, eu já tenho work permit, né, o visto de trabalho, enfim, se desenrolar, né? E a imigração está muito mais rígida como antes. Eu digo isso porque eu tenho um amigo que trabalha na polícia aqui e tem amigos do setor da imigração. Então ele falou pra mim que, olha, a imigração tá muito mais rigorosa do que há 10 anos atrás quando eu cheguei. Então, fique ligado nisso, tá? Então, quando eu cheguei na Irlanda que eu não sabia nada e consegui meu primeiro trabalho, eu ouvia rádio, tá? No meu intervalo, eu ouvia rádio. Eu não entendia nada do que eles estavam falando. Mas eu ouvia todos os dias. E os meus colegas irlandeses perguntavam para mim, mas por que você está ouvindo rádio se o seu inglês não é bom o suficiente para você entender? Aí eu respondia, porque um dia eu vou entender. E é verdade. E hoje eu entendo muito bem, graças a Deus. Então, uma dica para você aprender, perder o medo de falar inglês e aprender inglês é perseverança. Você perseverar. Não ficar... uma pergunta antes de continuar. Renatinha e Thaís, e tem mais uma pessoa ao vivo, não sei se é Cíntia, tem como vocês enviarem essa live para pessoas que querem receber esse conteúdo? Por favor, eu agradeceria muito, que vai ajudar muito, né, no meu canal. Compartilhar esse vídeo com pessoas que estejam interessadas com esse conteúdo, por favor. Então, voltando para o que eu estava falando, ouvir, né, treinar a audição, assistindo filmes, ouvindo músicas, ouvindo podcasts, é muito importante. Podcast ajuda bastante, músicas também, e conversar com pessoas. Nesse ponto sobre conversar, para você que é iniciante, o meu conselho seria, se você está no curso de inglês, tá? Sempre tem as aulas de conversação lá no método tradicional. Faça a aula com o seu professor primeiro. Então, converse com ele primeiro. Se você tem um professor de inglês online, estou aqui à sua disposição, você pode, sim, lógico, conversar, porque durante a aula existe um incentivo para conversar, mas antes de você ir para a conversação, audição, preparar a sua audição, ouvir e praticar. Eu acredito muito no método que é estudar, praticar e revisar. Então, você estuda, você pratica o conteúdo que você estudou, tá? E se você for uma pessoa de visualizar, então, você escreve, né, o que foi dado durante a aula, pratica. Como eu praticava, por exemplo, tenho que falar de mim, né? Renatinha, como é que você praticava inglês quando você estava no início do seu curso de inglês aprendendo? Fala pra mim, por gentileza. Thaís, como é que você pratica? Você pratica sozinha? Você usa seu espelho para praticar? Qual é o método que vocês usam? Escreve aí, por favor, que eu quero saber. O meu método era espelho. Porque na minha casa ninguém falava inglês e ninguém estava interessado em falar inglês. Então eu era a única pessoa. Então eu tinha que estudar, eu praticava olhando para mim mesma, vendo como eu movia os meus lábios, né? E eu sempre falo para meus alunos, quando você fala uma palavra em inglês que usa, vamos dizer, label,
L, o label, a língua tem que ir para o céu da boca para você fazer a pronúncia correta, né? Então, label. Então, eu usava essa técnica, porque quando você começa a aprender a falar inglês, é muito importante que você comece a pronunciar corretamente. Por quê? Por causa dos vícios de linguagem. É verdade. Gente, eu esqueci de gravar a live. Olha, ninguém merece para ainda. Mas tudo bem. Então, porque no vício de linguagem eu desliguei. Olha, ao vivo é muito maravilhoso, né? Tem esses erros que a gente comete. Então, o importante é você aprender um vocabulário, tá? É importantíssimo o vocabulário. E a cada palavra que você começar a aprender, você pronunciar corretamente. Por quê? Eu falei sobre o vício de linguagem. Infelizmente, existe, não sei nem como explicar. Se você não começa aprendendo a falar a palavra corretamente, você vai continuar falando incorretamente por muito mais tempo. Ainda que você perceba que você não está falando corretamente. Então, o meu conselho é: aprenda a falar corretamente. Você não precisa, nesse momento de iniciante, aprender todas as abreviações, né? Aprender todos os... esqueci agora a expressão que a gente usa muito. As técnicas, né, de pronúncia. Mas você precisa, sim, saber pronunciar o básico da palavra. Isso é importante. Pronunciar certo para você, para a pessoa que está ouvindo entender. Então, por isso que também é importante você aprender a pronunciar o alfabeto corretamente. Isso é fundamental. Porque se você não aprende a pronunciar o alfabeto corretamente, você não vai aprender a pronúncia, você não vai conseguir pronunciar as palavras corretamente. Então, minha primeira dica de como perder o medo de falar inglês é trabalhar sua audição, treinar a audição. Vocabulário, esse é o momento de você aprender bastante palavras. No Instagram, no meu Reels, tem um monte, no Story, desculpa, tem um monte de palavras. Eu vou colocar mais, vai ter um vocabulário maior lá. Então é muito importante você acumular knowledge, conhecimento com vocabulário, né? E depois disso, sim, vai para o speaking, né? Vai na hora de falar, né? Você já vai conseguir ouvir. Você vai ouvir a pronúncia correta, vai ter vocabulário, então você vai conseguir falar aquilo que você está aprendendo. De novo, estudar, treinar, praticar e revisar. Se você quer aprender a falar inglês rápido, você precisa ser disciplinado. Você precisa, sim, estudar inglês todos os dias, sim, mínimo 15 minutos para você que está começando. Você precisa ter um plano de estudo. Tá? Então, a cada dia que o seu professor, o seu coach de inglês te der um conteúdo, você precisa sentar e estudar. Estudar, praticar e revisar durante a semana inteira. E trazer e olhar conteúdos e ir para as séries que tem no Netflix, se você tem um Netflix, e assistir um filme pensando nas palavras que você já sabe. Assistir um filme com um caderno na mão. Eu fazia muito isso. As palavras que eu conseguia entender, eu escrevia. Lógico que não precisa, você vai, no início você vai assistir o filme com a legenda, ok. Mas depois que você assistir o filme todo com a legenda, tira a legenda. Você começa a assistir o filme sem a legenda, escreve apenas as palavras que você conseguiu entender. Isso é muito importante. Então, assim, se você não se dedicar ao estudo da língua, você pode ir para o curso mais caro do mundo. Você não vai aprender o idioma. Porque você precisa se dedicar. Então, persistência, perseverança, tirar vergonha. Se você quer aprender a falar inglês, você não pode ter vergonha de falar. Porque se você não falar, você não vai aprender. E guess what? Aqui na Irlanda, em qualquer país do mundo, as pessoas falam errado também. Os nativos também falam errado. Eles também cometem erros na língua inglesa, como nós também cometemos erros na língua portuguesa. Então, essa história de
de ter vergonha de falar, esqueça, deixa isso para trás. Você é uma pessoa nova, renovada, fique sem vergonha em relação a falar inglês, por favor, né? Outro ponto importante ok. Então, não ter medo de ser julgado, tá? Então, uma coisa que acontece muito nos cursos de inglês, no Brasil, aqui, em qualquer outro país, você tem medo de ser julgado se a sua pronúncia não está correta, se você não usou as palavras corretas na sua sentença, medo de ser julgado. Isso é um problema grande que está em muitas pessoas, por isso que eles travam na hora de desenvolver o inglês. Então, assim, você não pode ter medo de ser julgado. Se você falou errado, sorria. Sorria, porque é normal falar errado, entendeu? Você não pode continuar. Mas depois de um tempo, você vai perceber que você não usou a frase correta, ou a expressão correta, ou a palavra, ou o verbo correto, que tem alguma coisa errada. Mas é isso mesmo, faz parte da vida, né? Vivendo e aprendendo. Eu quero que você mande para mim alguma pergunta. Na verdade, eu quero ver se eu convido alguém para participar da live. Se você gostaria de participar, se você quer participar da live comigo, deixa um comentário, me convida, me chama. Pronto, escreve isso, me chama que eu vou te chamar, tá? Para essa live ficar interativa, que é muito importante. Vamos lá? Enquanto vocês estão me escrevendo, colocando o nome, sim, Sônia, me chama aí. Eu quero falar também um pouco sobre... Ixi, eu me perdi aqui no meu roteiro, gente. Só um minutinho. Sim. Então, falei sobre o julgamento, o medo de falar incorretamente, que é normal. Muitas pessoas têm idade. Gente, não tem idade para você aprender a falar outro idioma. Não tem idade. Se você já passou dos 20, passou dos 30, passou dos 40, passou dos 50, tá chegando aos 60, tá lá depois dos 60, né? Ainda é o momento de você aprender a falar inglês. Principalmente, vou abrir um parêntese agora para você que já mora num país de língua inglesa e não consegue falar inglês. Então, você precisa se destravar. Você precisa apenas acreditar que você pode falar inglês corretamente. Eu tenho uma aluna muito querida que ela mora há muito tempo aqui na Irlanda e ela realmente é uma pessoa muito dedicada. Ela é dedicada em aprender e eu estou vendo muito ela se desenvolver. Ela falando com mais naturalidade, ela é muito tímida, tá? Então, ela fala com mais segurança do que quando eu a conheci. Eu estou maravilhada com ela. Na próxima live, vou ver se ela entra, perde a vergonha e eu a convido para ela fazer uma live interativa e ela contar um pouco da experiência dela, né? E ela falou para mim, Sônia, as pessoas falam, você está aqui há tanto tempo, ainda não consegue falar inglês com segurança. Gente, a culpa não é dela, tá? E não é sua, tá bom? A culpa são das pessoas que julgam. Eles são os problemáticos, não é você, tá? Então, assim, é muito importante que você se dedique, estude, persevere e acredite. E acredite que você vai chegar lá. Para você que tem passaporte europeu, que está migrando e acha que não precisa se preparar, tá? Porque você já fala inglês. Thumbs up para você, parabéns. Mas eu ainda digo que é necessário, se você fala inglês e seu inglês está afiado, ótimo. Mas se não, mesmo você tendo passaporte europeu, você vai concorrer com pessoas não só da Europa, porque se você vier para a Irlanda, Dublin é uma metrópole. Então tem pessoas de todas as partes do mundo morando em Dublin. Até porque eu posso dizer com muita segurança que as melhores oportunidades de trabalho aqui na Irlanda é para quem está na área de TI, né?
Não sei se tem alguém aqui dessa área, mas eu trabalho para uma empresa de inteligência artificial e existe muitas oportunidades no mercado. Mas também existe também a competição, tá? Eu conheço algumas pessoas que são brasileiros, que moram aqui, são profissionais da área, trabalharam no Brasil há muitos anos na área de IT, mas quando chega na entrevista, eles travam. Não conseguem passar para o segundo round, sabe, da entrevista. Então, assim, é importante você se preparar também. Se preparar com alguém que já tem experiência de passar por entrevistas, saber sentir as dificuldades, o que te espera no mercado de trabalho. Por sinal, talvez, na semana que vem, no próximo sábado, se a minha special guest, né? Se a minha guest especial, gente, como é que fala special guest em português? A minha convidada especial estiver disponível, ela é recrutadora daqui da Irlanda, na área de IT. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, e se você não é da área de IT, venha próximo sábado, esse mesmo horário, 4 da tarde, horário de Brasília, aí no Brasil, 7 horas da noite aqui. Para você que é da área de IT, não perca, porque ela vai dar muitas dicas para vocês sobre o processo de seleção, como se preparar, principalmente nas entrevistas. Então, se você acha que fala inglês, venha para atenda essa live na semana que vem. Se você não fala inglês, também. Então, assim, pessoal, o meu conselho é aprenda, se prepare antes de vir para cá. Porque é muito triste ver pessoas que chegam aqui sem nada, na esperança de arranjar um trabalho rápido, tá? Que não vai acontecer. Desculpa, mas é a realidade. Eu não estou aqui para mentir ou enganar ninguém. Você vai arranjar um trabalho, sim, mas se seu inglês estiver afiado. Não importa a área, porque na entrevista, gente, você precisa falar quem você é, você precisa se apresentar, você precisa dizer o que você sabe fazer, quais são os seus talentos, as suas skills, sabe? Então, se você não sabe se expressar, apresentar o seu produto, né, vamos dizer isso, vai ser muito difícil você conseguir um trabalho numa área legal. Eu recebi o currículo, eu não sou recrutadora, tá? Eu não sou recrutadora, mas eu também dou suporte a pessoas brasileiros que precisam de um trabalho aqui na Irlanda, que já estão aqui. Então, se você não estiver aqui, não é o seu caso, mas já estão aqui. Então, assim, às vezes eles me contactam e eu recebi um currículo essa semana de uma pessoa muito que não tem experiência, como eu poderia dizer, não tem uma faculdade, tá? Não tem um curso, um curso acadêmico e quer trabalhar num escritório. É possível, sim, é possível, mas é preciso trabalhar no currículo dessa pessoa, né? É preciso colocar essa pessoa no Indeed, que aqui na Irlanda, se você não tiver Indeed, procura trabalho, você não vai para lugar nenhum, né? Será muito mais difícil você ser encontrado. Então, assim, esse meu special guest vou tentar convencê-la para estar aqui no sábado, se ela estiver disponível, ela vai passar todas essas dicas para você. A minha promessa é te ajudar a falar inglês do zero absoluto com confidência. Com segurança. Renatinha, Thaís, tem outra pessoa na live. Vocês querem fazer alguma pergunta, por gentileza? Eu gostaria que vocês fizessem alguma pergunta sobre esse tema ou contribuíssem com alguma coisa, por favor. Certo. Então, a Renatinha mandou essa mensagem mais cedo. Sim, é verdade, Renata. Então, um fator muito importante também, gente, é a questão emocional, tá?
Eu sei que quando a gente se prepara para sair do Brasil, a gente precisa pensar no passaporte, precisa pensar na escola de inglês se você vier, né, para estudar, precisa pensar acomodação, que estamos aqui na crise imobiliária, eu falei isso a semana passada. Então, se você pretende ficar aqui, eu estava no Facebook e eu olhei lá no Facebook que fala sobre os brasileiros na Irlanda. E tinha um rapaz que deixou um post lá falando assim: então tô indo pra Irlanda, chegando tal dia. Você tem como me conseguir uma acomodação para 2 semanas? Gente, a acomodação aqui tá muito difícil. Em Dublin, principalmente. Então, você precisa ter um lugar para ficar pelo menos 4 semanas. No mínimo 4 semanas. E quando você chegar na Irlanda, aí sim você vai procurar acomodação. Então, assim, não pague acomodação por 2 semanas apenas. Eu ouvi casos de pessoas que não tinham onde morar aqui na Irlanda. Não tem brasileiros que não têm onde morar, não conseguem acomodação. Sabe? Então, assim, isso é muito sério aqui, muito sério. Esteja preparado para morar, tipo, fora da Irlanda. Você vai ter que pegar um ônibus interestadual para ir para Dublin para estudar lá. Então, quando você olhar a escola de inglês, sempre pense a localização, né? E comece a fazer perguntas sobre isso. E, por favor, entre nas comunidades do Facebook, Brasileiros na Irlanda, porque eles irão te ajudar e mandam muitas informações. Isso é verdade. Uma outra questão também, que eu daria essa dica, então, a gente pensa sobre passaporte, a escola de inglês, a acomodação, o valor para você vir para cá, o que mais seria? Se tem alguma dica para me dar, Renata? O que mais seria? Sim, informar a imigração aonde você vai ficar. Eles querem saber, eles vão ligar para a pessoa para saber se você realmente estará lá. Vai ficar nessa acomodação, porque a pessoa se responsabiliza por você. Uma outra questão também seria entender a sua situação, tá? Você é brasileiro que migrou para um país europeu, tá? Tudo aqui é muito diferente do Brasil. E quando você aprende a falar inglês, você precisa aprender a falar inglês de uma forma educada. Por que eu falo isso? Aqui em todos os países de língua inglesa, eles usam muito por favor e obrigada para tudo. Por favor e obrigado. E você tem que entrar nessa rotina, porque se você for a qualquer lugar, fizer uma pergunta, principalmente nós brasileiros, que falamos muito o verbo quero, eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui não existe isso. Você tem que falar I would like to. Você fala o que você quer, please. Então, assim, eu já ouvi muitos brasileiros que não foram bem tratados aqui porque usaram o verbo errado para solicitar outro. O que precisava. Então, assim, essas dicas eu te darei e você pode me contactar no direct, né? Para perguntar dúvidas sobre como é a proposta do inglês do zero com segurança. Se você não quer, tá? Se você quer continuar aprendendo a falar inglês sem ninguém para te ajudar, você pode sim dar uma olhada no meus stories, né? Eu vou colocar, tem 3 vídeos a mais que eu vou colocar lá para te ajudar a falar inglês, né? Falar inglês, gente, não é só para mudar de país. Falar inglês é para a vida, especialmente no Brasil, que é um país de tantas oportunidades. Não sei o que você faz, mas se você fala inglês, as portas se abrem. E eu falo isso com minha experiência. Eu comecei a falar inglês, a estudar inglês com 18 anos. Quando eu comecei a falar inglês e falar isso para os recrutadores aí no Brasil, e que eu falava inglês, as portas se abriram para mim. Então, assim, isso é importante. Falar inglês, se você quiser assistir um filme em inglês, nossa, que delícia. Ouvindo as pessoas falando inglês é muito gostoso. Se você quiser fazer uma viagem internacional, gente, quantas pessoas ficam perdidas, perdem um voo no aeroporto porque não sabem se comunicar em inglês. Não sabem perguntar onde é o portão de embarque. Por sinal, eu não sei se a minha equipe
ela editou o vídeo, mas eu fiz um vídeo com vocabulário para você que está viajando para a Europa ou qualquer um país de língua inglesa, vocabulário para você usar no aeroporto, tá? Então é muito importante. E já é uma preparação para você que está vindo para cá, para a Irlanda ou qualquer outro país de língua inglesa, né? Isso é importante você saber esse vocabulário, né? Para falar no aeroporto, ou que você precisa saber onde é o gate, onde é o departure, onde é o arrival. Então tem tudo isso. Eu vou só checar com a minha equipe se já foi lá editado o vídeo. Mas se não foi, será, com certeza, hoje ou amanhã. Então, assim, quando a gente aprende a falar um idioma, fica muito mais fácil você aprender a falar um segundo idioma. Então é muito. Eu sempre gostei, o meu sonho era aprender a falar inglês no Brasil. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém falando inglês e vi, não foi em filmes, não nos filmes, mas foi quando eu tinha 15 anos, né, em americanos do Texas. E eles falam inglês super rápido, super rápido. E a minha amiga, ela estudou inglês nos Estados Unidos e ela era tradutora, intérprete. E daquele dia eu falei assim, nossa, eu preciso aprender a falar essa língua, porque é lindo demais. E ela falou para mim, Sônia, se você aprender a falar inglês, olha, e o Salvador, eu sou de Salvador, é uma cidade de oportunidades turísticas. Você vai conseguir conseguir trabalhar na área turística. E eu trabalhei realmente na área turística por vários anos quando eu morava no Brasil. Até que eu mudei para os escritórios, para a Ford e outras empresas multinacionais. Mas assim, depende de você. Não compre o seu curso de inglês, o seu professor de inglês, o seu coach de inglês, porque você não está conseguindo falar inglês. Na verdade, de repente é porque você não está realmente colocando todo o esforço. A minha missão é te ajudar a falar inglês do zero absoluto, com segurança, mas a sua missão é ter disciplina, estudar, revisar, repetir e revisar. Você tem que fazer a sua parte. Eu não sei se você gostou desse conteúdo, dessa live, eu gostaria que você compartilhasse, dê o seu like e se inscreva no meu canal para me ajudar. Dessa forma, o Instagram verá que esse conteúdo é muito bom. Eles vão repassar para outras pessoas. Muito obrigada por sua participação. Eu não sei se existe, eu acho que não há nenhuma pergunta nesse momento, mas se houver, pode fazer para as pessoas que estão online. Para você que não quis enviar nenhuma pergunta ainda, pode mandar diretamente para mim, eu vou responder. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais informações, como se preparar para falar inglês do zero absoluto com segurança. Antes de você migrar para qualquer país de língua inglesa, ou para você que queira aprender inglês, sim, no seu dia a dia. Isso é muito importante. Muito obrigada e a gente se vê no próximo sábado, no mesmo horário, 4 da tarde, horário de Brasília, e 7 da noite aqui na Irlanda. Take care, bye!